Oxford, produzidas na Índia, está parado no aeroporto do Recife. A Azul, responsável pelo transporte, informou que o voo foi cancelado e não tem nova data prevista. Em entrevista à Band hoje à tarde, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que haverá atraso. Ele disse, abre aspas, foi tudo acertado para disponibilizar 2 milhões de doses. Só que hoje, nesse exato momento, está começando aí a vacinação na Índia, tá? É um país com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então, resolveu-se aí, não foi decisão nossa, atrasar 1 ou 2 dias, até que o povo comece a ser vacinado lá. Porque lá também tem as pressões políticas de um lado e de outro, Isso daí, no meu entender, daqui a 2, 3 dias, no máximo, o nosso avião vai partir e vai trazer esses 2 milhões de vacinas para cá. Fecha aspas. Fontes do Ministério das Relações Exteriores também informaram que haverá atraso na chegada da vacina ao Brasil, mas não deram datas. Já o governo do Rio de Janeiro informou que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fez no fim do dia uma reunião com representantes dos estados do Sul e do Sudeste e manteve a previsão da chegada da vacina da Índia no domingo. O certo é que o atraso interfere no plano do governo para o início da vacinação no Brasil. Ontem, o ministro da Saúde afirmou que começaria a distribuição das vacinas para os estados na segunda-feira. Na terça, os estados enviariam para os municípios. E na quarta-feira, dia 20, começariam a imunização dos grupos prioritários. O plano do Ministério da Saúde prevê que quase 15 milhões de pessoas vão ser vacinadas na primeira fase do Plano Nacional de Imunização. São brasileiros dos chamados grupos prioritários, quase 6 milhões de profissionais de saúde, 8 milhões de idosos com 75 anos ou mais e outros 150 mil idosos com mais de 60 anos que moram em asilos, além de 400 mil indígenas que vivem em aldeias e comunidades ribeirinhas. Os laboratórios indicam 2 doses por pessoa, o que significa que para esses grupos prioritários serão necessários quase 30 milhões de doses. Por enquanto, o governo só tem na mão a Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. São 6 milhões de doses prontas que foram requeridas oficialmente hoje pelo Ministério da Saúde para o Programa Nacional de Imunização contra a Covid-19. O Butantan respondeu ao Ministério que vai entregar a totalidade das doses requeridas e pediu que o Ministério informe o quantitativo a ser destinado ao Estado de São Paulo para que o mesmo seja entregue diretamente ao Centro de Distribuição e Logística da Secretaria de Saúde. Mas, para o começo efetivo da vacinação, faltam alguns passos. Uma exigência da Lei de Biossegurança foi cumprida hoje. A vacina de Oxford tinha que passar pela Comissão Técnica do Ministério de Ciência e Tecnologia. Por ser feita com organismo geneticamente modificado, dependia da certificação de segurança. A CTN-Bio, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ela não avalia a qualidade da vacina enquanto medicamento. Ela avalia, sim, a segurança do princípio ativo geneticamente modificado em relação a isso. Então, esses 54 membros se reuniram hoje e eles aprovaram por unanimidade essa vacina como sendo uma vacina segura. A Coronavac não precisa dessa avaliação porque é feita com o vírus inativado. Mas as 2 vacinas ainda dependem da aprovação da Anvisa. Os pedidos para o uso emergencial estão em análise na agência. A expectativa é que essa autorização saia no domingo. A Fiocruz já entregou toda a documentação. O presidente do Butantan disse que teve uma última reunião hoje com a Anvisa. Todas as informações, todas as
Os detalhes, as informações complementares necessárias foram fornecidas e, portanto, a Anvisa está de posse do processo para definir o uso emergencial, que é o que nós esperamos para o próximo domingo. Pesquisadores afirmam que a vacina de Oxford, em parceria com a Fiocruz, tem 70% de eficácia já na primeira dose. A fábrica de vacinas da Fiocruz aguarda apenas a chegada do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, para começar a produzir as doses. O principal insumo da vacina virá da China e a previsão é que chegue ao Rio até o fim deste mês. O plano é entregar 100 milhões de doses até junho e no segundo semestre, com a transferência de tecnologia, todos os ingredientes estarão sendo produzidos pela própria Fiocruz. Mais 110 milhões de doses serão entregues ao Ministério da Saúde até o fim do ano, totalizando 210 milhões. O imunizante já foi aprovado para uso em 7 países, onde mais de 1 milhão de doses já foram aplicadas. Até o momento não tem nenhuma evidência, nesses estudos que tem um acompanhamento quase que diário dessas pessoas e nenhum evento adverso grave. A gente tem muita segurança. A pesquisadora de Oxford, que coordena os ensaios clínicos da vacina no Brasil, afirma que já na primeira dose, a eficácia da fórmula chega a 73% e que a proteção contra a Covid acontece cerca de 21 dias após a aplicação da primeira dose. Outra descoberta traz ainda mais esperança sobre o poder desta vacina no combate à Covid-19. Os cientistas testaram a eficácia com intervalos mais curtos e mais longos entre as doses e chegaram à conclusão de que a imunização aumenta quando o intervalo entre as doses é maior, de 3 meses. 22 dias após a primeira dose, já há proteção de 100% contra casos graves e hospitalizações e 70% contra casos moderados e leves. E 3 meses depois, aplicando uma dose de reforço, o sistema imune é estimulado e com essa estimulação, os casos moderados e leves são protegidos em até 80%, sendo que a proteção contra casos para hospitalização e graves ainda se mantém em 100%. O intervalo de 3 meses entre as doses desta vacina já foi adotado no Reino Unido. É um ato em saúde pública muito importante. Você consegue abranger uma parte muito maior da população, enquanto há mais produção, porque você tem certeza que o indivíduo está protegido. Os Estados Unidos correm o risco de enfrentar uma escassez de vacinas contra a Covid. Até agora, estados e municípios lutaram para acelerar a vacinação, enquanto as doses aplicadas se mantinham abaixo do planejado. Essa semana, o secretário de Saúde do governo federal, Alex Azar, criticou os estados por estarem vacinando devagar e pediu que fossem abertas as imunizações para pessoas com mais de 65 anos, dizendo que liberaria todo o estoque federal. O estado de Nova York atendeu ao pedido imediatamente e autorizou todos com mais de 65 anos a se vacinarem. A demanda aumentou. Também abriram megacentros de vacinação, acelerando o processo. E agora, o risco é não ter vacina. O governo federal emitiu uma nota para dizer que as declarações do secretário não eram exatamente o que os estados entenderam e não há reserva para toda a demanda de vacinas. Em Nova York, aplicações agendadas começaram a ser canceladas hoje e, em alguns hospitais, novas marcações estão suspensas. O prefeito disse que nos últimos 4 dias, 125 mil pessoas foram vacinadas e que o número está aumentando todo dia. O abastecimento para a cidade é de 100 mil doses por semana, o que faria a vacinação aqui parar na semana que vem. Na Califórnia, o estacionamento de um resort da Disney virou um super posto de vacinação com centenas de pessoas ansiosas para serem imunizadas. E com alerta dos médicos de que tem vacina para uma semana e eles não sabem ainda como será depois disso. A solução para esse problema deve ficar para o próximo presidente, já que faltam apenas 5 dias para que Donald Trump deixe a Casa Branca. Hoje, Joe Biden apresentou seu plano de combate à pandemia. Prometeu acelerar a vacinação, que ele classificou como sendo, até agora, um fracasso terrível.
O plano é ambicioso. Biden quer construir postos de vacinação, usar farmácias, criar equipes móveis para imunizar contra a Covid. Prometeu aplicar 100 milhões de doses da vacina nos primeiros 100 dias de governo. E vai lançar uma campanha para mostrar a segurança da vacina.